Análise de evidências documentais. A maior parte dos projetos exige a análise de evidências documentais. Este capítulo pretende explicar como localizar, categorizar, selecionar e analisar documentos. Sua abordagem é derivada de métodos históricos, essencialmente preocupados com os problemas de seleção e avaliação de evidências. Esses métodos foram desenvolvidos inicialmente por von Ranke e influenciaram a forma de escrever os relatórios acadêmicos. Em alguns projetos, a análise documental é usada para suplementar informações obtidas por outros métodos, como, por exemplo, quando a confiabilidade das evidências reunidas a partir de entrevistas ou questionários é verificada. Em outros, será o método fundamental, ou mesmo exclusivo de pesquisa, e será particularmente útil quando o acesso aos temas da pesquisa for difícil ou impossível, como no caso de um estudo longitudinal realizado com membros de uma equipe que não mais pertençam à organização sob pesquisa. A falta de acesso aos temas da pesquisa pode ser frustrante, mas a análise documental de arquivos e registros pode se mostrar uma fonte de dados alternativa extremamente valiosa. Abordagens aos documentos. Ao empreender-se um estudo usando documentos, é possível seguir duas abordagens diferentes. Uma delas tem sido chamada de abordagem orientada para a fonte. Você deixa a natureza das fontes determinar seu projeto e ajudá-lo a gerar questões de pesquisa. A factibilidade do projeto seria determinada pelo caráter de variedade das fontes, para que uma fase de coleta particularmente repleta de material, por exemplo, sobre a reestruturação de uma faculdade, conduzisse a uma investigação na área desse material. Você não dirige perguntas pré-determinadas às fontes, mas é conduzido pelo material que elas contêm. A segunda, e mais habitual, maneira de proceder é o emprego da abordagem orientada para o problema, que envolve, primeiramente, formular questões por meio do uso de outros métodos de pesquisa e depois, pela consulta a fontes secundárias. Este método investiga o que já foi descoberto sobre o tema, antes estabelecendo o foco do estudo e depois pesquisando as fontes primárias importantes. Estes termos estão definidos abaixo. À medida que a sua pesquisa progride, surgirá com mais clareza a noção de quais são as fontes relevantes e mais perguntas ocorrem-lhe à medida que seu conhecimento sobre o tema aprofunda-se. A localização dos documentos. A busca de documentos precisa ser realizada exatamente da mesma maneira que a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de avaliar se sua proposta de projeto é factível e para informá-lo sobre o que antecede e a natureza do tema. A busca de documentos pode abranger originais ou fontes comprobatórias de âmbito local ou nacional. No nível local, a natureza do projeto conduzirá a fontes específicas. Um projeto sobre as relações entre uma faculdade e seus financiadores, entidade, instituição, Estado, etc., exigiria a busca de documentos de registro das duas instituições, levando em conta as suas características especiais. Se a faculdade contar com um conselho acadêmico ou equivalente, suas atas seriam uma fonte. Se os departamentos da entidade financiadora lidam com diferentes aspectos da administração da faculdade, seus registros seriam significantes. É importante investigar quais tipos de arquivos de registros existem em uma organização. Nas escolas, quais registros são mantidos na entidade, no órgão governamental, na tesouraria, na administração financeira ou na biblioteca, e quais registros são arquivados pela instituição. A autoridade educacional local mantém registros de determinadas escolas? Quanto tempo as organizações mantêm esses registros depois de usá-los?
As escolas têm obrigação legal de preservar os registros de frequência por 2 anos. No entanto, o parecer informado sugere que os registros de admissão sejam armazenados indefinidamente. Também tem sido sugerido por uma associação profissional de diretores de escola que os registros dos alunos sejam mantidos por pelo menos 10 anos e os resultados de exames públicos mantidos indefinidamente. As autoridades educacionais locais publicam orientações sobre a preservação de diferentes tipos de registros, incluindo a documentos contábeis e relacionados a suprimentos, aos empregados e documentos gerais. Pode ser útil estar ciente dessas exigências e dos planos de armazenamento e de obtenção de acesso aos documentos locais por parte das autoridades. A salvaguarda dos anais da escola para registrar os eventos que merecem permanecer na história fica a critério da escola. Os pesquisadores podem ficar frustrados por políticas de limpeza oficiais ou não de instituições e departamentos governamentais que eventualmente resultarão na destruição de fontes que mais tarde descobre-se serem importantes. Os registros nacionais têm proliferado desde o advento de um sistema de educação nacional, e é importante decidir quais fontes oficiais são necessárias para um determinado projeto local. Essas fontes podem ser publicadas e não publicadas. Um projeto pode exigir vasculhar green papers, white papers, papéis de orientação, estatísticas do governo, relatórios de inspeção, estatutos, papéis de políticas, assim como o escrutínio das fontes locais. A internet é uma ajuda valiosa para localizar documentos oficiais, mas como pesquisador, você também deve estar preparado para rastrear outras fontes de informações, particularmente no contexto local. Evidentemente, nunca se pode supor que, pelo simples fato de os documentos existirem, eles estarão disponíveis para pesquisa. Algumas fontes podem ser consideradas confidenciais demais para serem divulgadas e, por isso, deve-se investigar seu acesso e disponibilidade. A natureza das evidências documentais. Durante a busca de documentos, convém esclarecer exatamente que tipos de documentos existem. Documento é um termo geral para uma impressão deixada em um objeto físico por um ser humano. A pesquisa pode envolver a análise de fotografias, filmes, vídeos, slides e outras fontes não escritas, todas podendo ser classificadas como documentos, mas o tipo mais comum em pesquisa educacional são as fontes impressas ou manuscritas. Por isso, este capítulo é concentrado nelas. As fontes também podem ser de natureza quantitativa ou estatística, mas evidentemente seria errado encarar estas chamadas fontes rígidas de evidências como sendo mais confiáveis do que outros tipos de materiais. É de vital importância empregar o método crítico de análise recomendado para checar como os números foram produzidos. O que foi considerado? Até que ponto foi considerado corretamente? Por quem? Quando? Onde? E por quê? Fontes primárias e secundárias. Os documentos podem ser divididos em fontes primárias e secundárias. Fontes primárias são aquelas que aparecem no período da pesquisa, por exemplo, as atas das reuniões dos diretores de uma escola. Fontes secundárias são as interpretações dos eventos desse período, baseadas nas fontes primárias. Por exemplo, uma história dessa escola cujas evidências tenham sido obtidas através das atas dos diretores. A distinção é complicada pelo fato de alguns documentos serem primários de um ponto de vista e secundários de outro. Se o autor da história da escola fosse o tema da pesquisa, por exemplo, seu livro seria uma fonte primária para o pesquisador. O termo análise secundária, usado em sentido estrito por alguns cientistas sociais para indicar a reanálise de dados simplesmente como material de pesquisa ou documentos primários coletados por outros pesquisadores, não deve ser confundido com o uso de fontes secundárias. Essa análise secundária é, evidentemente, definida aqui como pesquisa primária. Fontes deliberadas e inadvertidas.
As fontes primárias podem ser divididas em fontes deliberadas, que são produzidas à atenção de futuros pesquisadores, incluiriam autobiografias, memórias de políticos ou educadores, diários ou cartas destinadas à publicação posterior e documentos de autojustificação. Elas envolvem tentativas deliberadas no sentido de preservar evidências para o futuro, possivelmente para o propósito de autodefesa ou melhoria da reputação. Fontes inadvertidas, que são usadas pelo pesquisador para alguns ou outros propósitos, além daquele ao qual foram originalmente destinadas. São produzidas pelos sistemas governamentais, local ou central, e a partir do funcionamento cotidiano do sistema educacional. Exemplos de documentos primários: registros de câmaras legislativas, setores do governo e autoridades educacionais. Informações de bancos de dados nacionais, incluindo dados de desempenho de escolas individualmente. Relatórios de inspeção, levantamentos nacionais. Publicações de associações de profissionais, associações de métodos de ensino e sindicatos. Atas de conselhos acadêmicos, grupos de administração superiores, reuniões de administração de nível médio, departamentos, grupos de trabalho, reuniões de diretoria e associações de pais. Cartas e correspondência de instituições educacionais, relatórios anuais de diretores. Manuais e prospectos, documentação relativa a exames e testes, documentação relativa a exames e testes, registros de frequência, arquivos pessoais, aviso de preenchimento de vagas, documento de opção escolha, boletins, jornais e revistas, demonstrações orçamentárias, websites da escola ou da faculdade e outros materiais da internet. Os documentos dessa origem, inadvertidamente ou inadvertida, são os mais comuns e, em geral, o tipo mais valioso de fonte primária. Foram criados para servir aos propósitos das práticas contemporâneas e, por isso, pareceriam ser mais simples e diretos do que as fontes deliberadas. Este pode ser o caso, mas ainda é necessário tomar muito cuidado com eles, porque não pode ser desconsiderado que documentos de fontes inadvertidas tenham sido destinadas a ludibriar outras pessoas que não o pesquisador, ou que aquilo que de início pareçam ser fontes inadvertidas, alguns registros do governo, por exemplo, sejam, na verdade, tentativas de justificar ações para gerações futuras. Alguns dos documentos gerados por uma escola para atender a uma inspeção podem ter o objetivo de dar a melhor impressão possível aos inspetores, e, não fosse a inspeção iminente, a escola poderia não ser tão prolífica na produção de afirmação de políticas e esquemas de trabalho, ou tão atualizada quanto ao regulamento de pessoal. Evidências intencionais e não intencionais. Sobre a natureza dos documentos, um ponto ainda diz respeito às suas evidências intencionais e não intencionais. As evidências intencionais são as informações que o autor do documento original queria compartilhar. As evidências não intencionais são tudo o mais que pode ser apreendido do documento. Por exemplo, se o ministro de um governo fez um discurso anunciando uma proposta de reforma educacional, a evidência intencional seria tudo o que foi declarado no discurso sobre a mudança proposta. A evidência não intencional, por outro lado, poderia vir de quaisquer pressupostos básicos não intencionalmente revelados pela linguagem que o ministro usou, e o fato de que o método específico foi escolhido pelo governo para anunciar a reforma. Se a um ministro recém-empossado é dado o encargo de anunciar uma redução de gasto educacional, isso pode muito bem indicar a expectativa por parte de seus colegas mais antigos, de que o governo seja criticado. Todos os documentos proporcionam evidências não intencionais, mas cabe ao pesquisador tentar avaliar precisamente seu significado. Seleção de documentos. A quantidade de documentos que você poderá estudar será inevitavelmente influenciada
pela quantidade de tempo disponível para esta etapa da sua pesquisa. Em geral, não é possível analisar tudo, por isso você precisa decidir o que selecionar. A familiaridade com diferentes categorias de evidências vai ajudá-lo a tomar decisões sobre o que é fundamental para o projeto. Nesse momento, a seleção controlada é necessária para garantir que nenhuma categoria importante seja deixada de fora. Tente não incluir muitas fontes deliberadas e tome o cuidado de não selecionar documentos meramente embasado em como eles corroboram suas próprias opiniões ou hipóteses. Seu objetivo é fazer uma seleção o mais equilibrada possível, tendo em mente as restrições de tempo. Periodicamente, verifique o seu cronograma e, se achar que está invadindo o tempo destinado ao próximo estágio de sua pesquisa, tome as medidas necessárias para reduzir a seleção. Sua percepção do que vale a pena vai aumentar à medida que o projeto desenvolver-se. Análise de conteúdo. A seleção adequada dos documentos é particularmente importante no que é denominado de análise de conteúdo, tendo sido definida como uma técnica de pesquisa para tornar retratáveis e válidas as inferências dos dados ao seu contexto. A análise de conteúdo tem sido usada para examinar a parcialidade em relatos de notícias, no conteúdo de jornais, no alcance de estereótipos sexuais ou raciais em livros didáticos, nas diferenças entre as letras de canções populares de negros e brancos e o viés nacionalista nos livros de história. Em geral, a técnica envolve contar o número de vezes que determinados termos ou unidades de registro ocorrem em uma amostra de fontes, mas é possível também implicar métodos como a contagem do número de centímetros da coluna dedicada a um tema em um jornal ou o número de fotografias em uma publicação. A análise de conteúdo também possibilita o exame de todos os documentos de uma categoria particular, como comunicados ou prospectos escolares, mas em outros casos torna-se necessária uma técnica de amostragem. Um exemplo disso seria a seleção de um jornal diário por um projeto de pesquisa, que estivesse investigando as atitudes dos tabloides com relação a uma determinada instituição ou organização. Seria possível examinar todas as edições do jornal por um período de 3 meses ou selecionar a primeira semana de cada mês durante o período de um ano. A natureza da amostra deve ser passível de defesa e suficiente para permitir conclusões válidas. Se o pesquisador estivesse interessado na apresentação das associações de professores nos meios de comunicação, a amostragem dos jornais da primeira semana de cada mês seria muito inapropriada, porque é improvável que referências importantes a associações específicas sejam limitadas à primeira semana de cada mês. Tendo estabelecida a frequência dos termos escolhidos, logo você deve ser capaz de contextualizá-las antes de interpretá-los e explicá-los. Para ser bem-sucedido nesta empreitada, é necessário aplicar o método crítico apresentado abaixo. A análise de conteúdo dos documentos pode ser uma abordagem muito árida se a natureza dos documentos não for analisada da maneira aqui sugerida, e pode não ser adequada a muitos estudos de pequena escala. Análise crítica de documentos. Crítica externa. A análise de documentos pode ser dividida em crítica externa e interna. Embora elas possam, em grande escala, justapor-se, a crítica externa visa descobrir se um documento é, ao mesmo tempo, genuíno, isto é, não forjado e autêntico, ou seja, é o que se propunha a ser e realmente informa sobre seu tema. Por exemplo, um observador poderia escrever um relatório de uma reunião a qual ele nunca compareceu ou de uma peça a qual jamais assistiu. Este relatório seria genuíno, porque ele de fato o escreveu, mas não seria autêntico porque não estava presente na reunião ou na peça.
Na crítica externa, é necessário saber, com certeza, se o autor produziu o documento, portanto, algumas perguntas precisam ser feitas. No caso de uma carta, elas seriam as seguintes. Sabe-se se o autor da carta estava no local de onde ela foi remetida quando escrita? Outras fontes confirmam o que a pessoa escreveu a carta? A carta é coerente com todos os outros fatos conhecidos sobre o autor? A carta usa os mesmos termos e a mesma forma de documentos similares? Ela é semelhante a outras cartas ou documentos escritos pelo autor? É importante que seja necessário ou você tenha condições de verificar toda a falsificação ou embuste, mas deve tentar definir se uma pessoa realmente escreveu o discurso pronunciado ou escreveu a carta que assinou. Crítica interna. O método analítico, com maior probabilidade de ser usado em pesquisas educacionais de pequena escala, é a crítica interna, na qual o conteúdo de um documento está sujeito a uma rigorosa análise que, em princípio, procura responder às seguintes perguntas. Que tipo de documento é? Uma circular do governo? Um estatuto? Um documento da polícia? Um conjunto de atas? Uma carta de uma longa correspondência? Quantas cópias existem do documento? O que ele realmente diz? A terminologia é empregada da mesma maneira que você usaria? Documentos como estatutos ou papéis legais podem empregar uma linguagem especializada que deve ser dominada e a correspondência privada pode usar idiosincrasias que também precisam ser entendidas. Um exemplo curioso vem da linguagem utilizada em inspeções de escolas públicas, ou os julgamentos que classificaram o ensino como satisfatório, na verdade, poderiam até levar uma escola a ser considerada um fracasso devido às supostas elevadas expectativas sociais sobre os padrões escolares e pelo fato de os inspetores levarem em conta outros fatores como a qualidade de trabalhos de alunos. Por isso, nesse caso, satisfatório significaria insatisfatório. Quem o produziu? O que se sabe sobre o autor? Qual foi o seu propósito? O autor pretendia informar, ordenar, lembrar, como em um memorando, ou queria causar algum outro efeito no leitor? Um documento é sempre escrito para uma determinada leitura e configurado segundo as expectativas do escritor, em relação a como os leitores visados irão interpretá-lo. Da mesma maneira, durante o ato da leitura, o leitor sempre percebe os propósitos e as intenções do escritor. Quando e em que circunstâncias ele foi produzido? Como surgiu? Ele é típico ou excepcional em seu gênero? O documento está completo? Foi alterado ou editado? É possível que haja mais chances de estar completo se ele foi publicado muito tempo depois dos eventos que descrevia? Você também precisará avaliar a assiduidade dos responsáveis pela produção de documentos. O pessoal vai elaborar os documentos com muito cuidado se eles forem usados em procedimentos legais ou sessões públicas. Por exemplo, a maneira de um professor preencher o boletim de um aluno será diferente se ele conhecer os pais do aluno ou se outras pessoas, além de apenas os seus colegas, forem ver o documento. Depois de responder a estas questões básicas, você precisa fazer outras perguntas sobre o autor. O que se sabe sobre a origem social, as opiniões políticas, os objetivos e as experiências passadas do autor? O autor vivenciou ou observou o que está sendo descrito, neste caso, era um especialista naquilo que testemunhou e um observador informado sobre os eventos descritos? O autor habitualmente diz a verdade ou exagera, distorce ou omite? Quanto tempo depois do evento o autor produziu o documento? É possível que a memória o tenha traído? Todas essas perguntas podem não ser relevantes a todos os documentos, mas, quando se visa uma análise crítica, é importante não aceitar fontes sem comprovação. Examine-as atentamente. Lacunas nas evidências às vezes podem ser muito importantes, pois podem indicar um preconceito ou a determinação de ignorar uma mudança proposta.
Decida se uma determinada filiação política tem a possibilidade de influenciar o tom ou a ênfase de um documento e tente concluir, baseando em todas as evidências disponíveis. Uma avaliação da confiabilidade de documento deve envolver a pergunta: confiável para quem? É uma explanação confiável das opiniões do autor sobre uma questão, em outras palavras, é representativo dessas opiniões? Talvez não seja sincero em um sentido mais amplo o modo como, por exemplo, o defensor do streaming nas escolas pode não estar necessariamente expressando a verdade sobre os efeitos do uso desse método para organizar as classes em uma escola, mas seria uma expressão verdadeira e por isso confiável nas opiniões deste indivíduo sobre o assunto. Alternativamente, a fonte pode ser um protótipo confiável da sua categoria, como no caso de um documento isolado da série a que pertence. Fato ou viés. Um objetivo importante do conhecimento crítico é avaliar se a principal característica de um documento é o fato ou o viés. Os escritores raramente declararão suas posições, portanto, cabe ao pesquisador, se possível, expô-las. Observe particularmente quaisquer termos que surgiram partidarismo. Pergunte a si mesmo se as evidências apresentadas no documento corroboram convincentemente os argumentos do autor. O autor defendia uma determinada linha de ação na qual tinha apostado? Se o documento vai contra o próprio interesse do autor, pode aumentar a probabilidade de que ele diz a verdade? O autor foi afetado por pressão, medo ou mesmo vaidade ao escrever o documento? Procure indícios. Se você detectar viés, isso não significa necessariamente que o documento deve ser rejeitado como inválido. Em alguns casos, as evidências mais úteis podem ser derivadas de fontes distorcidas que revelam com precisão as verdadeiras opiniões de uma pessoa ou de um grupo. É possível ainda chegar a inferências por meio de testemunhos não intencionais, mesmo que as evidências intencionais sejam consideradas não confiáveis. Um relato tendencioso do desenvolvimento de um currículo, por exemplo, pode proporcionar uma ideia valiosa dos processos políticos envolvidos na inovação. O documento tendencioso certamente precisa ser analisado com cuidado e comparado com evidências de outras fontes, mas ainda assim pode ser valioso. Tente colocar-se na posição do autor do documento e enxergar através de seus olhos, em vez de tirar conclusões precipitadas. Busque deliberadamente evidências contrárias para testar da maneira mais rigorosa possível a veracidade de um documento e observe seu próprio viés. Pode ser mais fácil reconhecer parcialmente nos outros do que em nós mesmos, e é tentador rejeitar evidências que não corroboram o nosso caso, mas tente resistir. As fontes podem ser interpretadas de diferentes maneiras, ainda que algumas só possam ser razoavelmente entendidas de uma maneira. Mas a visão pós-moderna que os documentos podem estar sujeitos a uma infinidade de significados foi brilhantemente demolida por Evans. Não obstante, o princípio direcionador na análise de documentos é que tudo pode ser questionado. É preciso desenvolver as qualidades do ceticismo e também da empatia. É possível argumentar que as técnicas de análise de documento aqui sugeridas são simplesmente a aplicação de bom senso. Isto é, em parte verdade, mas quando você estuda as fontes, gradualmente vai adquirindo o discernimento e o conhecimento detalhado que proporcionam um maior bom senso, o que, por sua vez, vai permitir-lhe uma apreciação mais plena do valor das evidências. Finalmente, o método crítico torna-se um hábito que autoriza, na expressão de Mark Witt, espremer até a última gota de cada documento.